a segunda parte do vídeo, resolvendo equações do segundo grau sem o uso de fórmula. Tudo bem? Vamos aqui direto para, por exemplo, olha só. Vamos pegar esse exemplo aqui. X mais 2 ao quadrado igual a 9. Se você tiver um exemplo como esse daqui, antes de tudo a gente pode diretamente extrair a raiz quadrada do número 9 do outro lado. É só imaginar o seguinte, se nós podemos utilizar numa equação as quatro operações, somar, subtrair, multiplicar e dividir dos quatro lados de uma equação, a gente pode então fazer isso diretamente. Por exemplo, tanto podemos elevar dos dois lados utilizando uma potência, certo? Mas também podemos utilizar a extração de raízes quadradas. Então, é isso que nós vamos fazer aqui. Diretamente, você pode resolver esse tipo de equação desta forma. X mais 2 igual mais ou menos raiz de 9. De novo, por que mais ou menos raiz de 9? Porque nós temos que lembrar que temos duas soluções, por causa da ideia de regra de sinais, certo? Continuando. X mais 2 igual mais ou menos 3. Quando chegar nessa parte, você deve continuar utilizando duas equações. Uma com o 3 positivo e a outra com o mesmo número negativo, certo? Vamos separar da seguinte forma. X mais 2 é igual a 3 positivo, certo? E temos também x mais 2 igual a menos 3. Para cada uma delas, nós teremos aí, encontraremos as duas raízes. Então, a primeira, x é igual a 1 e a outra, x igual a menos 5. Tudo bem? Solução 1 menos 5. Tudo bem, gente? Na verdade, eu coloquei esta equação, mas na verdade eu queria utilizar a ideia, na verdade, de mostrar uma outra para vocês. Então, vamos imaginar que, ao invés de você aplicar diretamente esse método de resolução, né, que é extrair a raiz quadrada do outro lado, porque você tem alguma coisa elevada ao quadrado do lado esquerdo, pensando na equação, e extrai a raiz quadrada do outro lado. Você poderia, por exemplo, desenvolver o produto, a expressão aqui, o binômio ao quadrado, desenvolver e encontrar aí um trinômio. Por exemplo, né? Lembrando disso aqui, ó. Vamos fazer aqui. Vamos destacar aqui. Por exemplo, todo mundo sabe que a mais b ao quadrado, certo? O quadrado da soma ou da diferença, vamos colocar aqui, pode ser da diferença, sempre é quadrado do primeiro termo mais ou menos, dependendo do sinal, duas vezes o primeiro termo pelo segundo e mais o quadrado do segundo termo. Então, isso daqui é um produto notável. Pois bem, então, sabendo do quadrado da soma ou da diferença, a gente poderia desenvolver, então, essa equação e chegar nisso daqui agora. Né, ó, partindo daqui. Se você tem, então, x mais 2 ao quadrado igual a 9, você poderia, aplicando isso, quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, 4x, e mais o quadrado do segundo, 4, igual a 9. Certo? Então, o que eu queria tentar mostrar para vocês a gente poderia, então, na verdade, ter esta equação, inicialmente, aqui em cima. Por exemplo, x quadrado mais 4x mais 4 igual a 9. Tudo bem? Então, já que... vamos lá, para que você realmente possa entender. Imagine, então, agora que você tem essa equação aqui. Deixa eu destacar ela em verde, ó. Imagine que você tenha esta equação aqui, em verde. Certo? O que ia acontecer? Você resolve essa equação sabendo como fatorar um trinômio. Seria basicamente essa a ideia, tá? E, claro, você precisa entender de produtos notáveis, quadrado da soma e da diferença, porque senão você não consegue resolver aí, pelo menos utilizando esta forma. Existem outras, mas nós estamos estudando exatamente essa daqui, tá? Então, vamos fazer o seguinte. O próximo exemplo, eu vou explicar, então,
como você pode utilizar isso, o produto notável, para poder resolver uma outra equação. Tudo bem? Vamos lá. Bom, gente, agora vamos lá para mais um exemplo. Olha só, vamos pegar esse aqui. 9x², certo? Menos 12x mais 4 igual a 0. Vamos imaginar que você queira resolver essa equação. Ela tem os coeficientes ABC, então uma equação completa. Nós ainda não sabemos, vamos falar assim, aplicar a fórmula para resolver uma equação do segundo grau. Então a gente tem que tentar verificar se a gente consegue transformar isso aqui em um produto notável, né? Um quadrado da soma ou num quadrado da diferença. Então, vamos só aqui no cantinho relembrar que a menos b quadrado da diferença, nós temos isso daqui, certo? E aí a gente vai tentar transformar então essa equação por comparação e aí conseguir encontrar aí o quadrado da diferença, porque nós temos o termo do meio negativo. Tudo bem? Vamos fazer o seguinte, ó, fatorando cada valor que nós temos aqui. 9x² é o mesmo que 3x vezes 3x, certo? Menos 12x, eu posso escrever como sendo 12 em termos de tabuada. 4 vezes 3 e 4 é igual a 2 vezes 2. Então, nós temos 2 que multiplica 2, que multiplica 3, que multiplica x, e 4, 2 vezes 2. Certo? Tentando fazer com que essa segunda linha se transforme nesta relação do produto notável, quadrado da diferença, nós teremos isso daqui. 3x² menos... menos 2 vezes o primeiro, 3x, pelo segundo, 2, mais 2² igual a 0. Tudo bem? Vamos colocar aqui, ó. Vamos escrever aqui embaixo isso daqui. Isso é o mesmo que a² menos 2 vezes a vezes b, mais b². Tudo bem? E aí, fazendo aqui a comparação, nós temos que o a tem que ser o 3x, olha aqui. O b é o 2, porque ele aparece aqui depois de novo, b². Vamos destacar desta forma, para diferenciar. Tá vendo? Bom, sabendo que tudo isso, por comparação, é exatamente um quadrado da diferença, a gente pode, então, fatorar essa linha diretamente desta forma. 3x menos 2 ao quadrado igual a 0. E aí, portanto, agora basta resolver como fizemos no exemplo anterior, certo? 3x menos 2 é igual mais menos raiz de 0. 0 é neutro. Você fica com... Nossa, de novo. Você fica com 3x menos 2 igual a 0 e, portanto, x é igual a 2/3. Note que, neste caso, a solução nós chamamos de raiz dupla, certo? Só tenho 2/3, então é a raiz dupla. Tudo bem? Beleza. Nós vamos verificar, então, o próximo passo, que é justamente tentar utilizar uma equação de segundo grau e agora eu vou ensinar o completar quadrados, tá certo? Que é essa a ideia. Porque, assim, às vezes você vai encontrar uma equação em que você não vai conseguir diretamente transformar ele apenas fazendo essa ideia aqui e encontrar diretamente um produto notável, né, bonitinho. Às vezes nem sempre isso é possível. Então, o próximo passo é, você vai pegar uma equação e vai tentar resolver utilizando ainda essa ideia do quadrado da soma ou quadrado da diferença. Tudo bem? Vamos lá. Bom, gente, e agora sim, a gente vai para o último método, chamado completando quadrado, e aí resolver uma equação de segundo grau sem a fórmula. Tudo bem? Aliás, já para adiantar, esse método de resolução, chamado completando quadrado, é que faz com que a gente entenda a fórmula conhecida como fórmula de Bhaskara.
né, que é o método de resolução de equações do segundo grau. Tudo bem? Vamos para esse exemplo que está aqui, ó. X² menos 2x menos 5 igual a zero. A gente não consegue pegar esse trinômio e fazê-lo se transformar no quadrado da diferença, no produto notável. Tá? Mas vamos escrever aqui embaixo o produto notável por comparação direta. Só uma pequena coisa. O coeficiente menos 5, que é a constante, eu vou transformá-lo em positivo. Vou até destacar aqui em vermelho, certo? No final, que a gente encontrar a solução, eu explico. Então, olha só. Vamos escrever aqui o seguinte. A ao quadrado menos 2 vezes A vezes B mais B ao quadrado. Tudo bem? Fazendo comparação, a gente vai verificar o que nós temos e o que nós não tivermos, a gente vai acrescentar. Por isso que a gente fala completar quadrado. Então, olha só. Escrevendo na outra linha, eu já tenho x², eu tenho menos 2 vezes x, eventualmente vou ter vezes outro número, né? Eu tenho, eu vou escrever aqui do lado, ó, eu vou dar espaço, mais 5 igual a zero, certo? É isso que eu tenho, tudo bem? Então vamos verificar o seguinte, ó, fazendo uma comparação aqui direta, a gente percebe que o A é o nosso x, tá aqui, e eu tenho que encontrar, em verde aqui, quem será o meu B, porque aí eu vou, de alguma maneira, completá-lo. Então, olha só, para a gente poder fazer isso, não é tão difícil, olha aqui. Perceba que em amarelo eu tenho menos 2x, e tudo que está aqui, obviamente, ele tem que ser igual, pela lógica matemática, eu não posso mudar. Não é tão difícil perceber que você tem que colocar o 1. Por quê? Porque menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, que no caso aqui é o menos 2 vezes x vezes 1, é o de cima lá na primeira linha, né, que eu destaquei em amarelo. Menos 2x, portanto, tá tudo certo. Como agora a gente percebeu que o meu b tem que ser igual a 1, eu consigo, então, fazer o seguinte. Eu vou somar mais 1 ao quadrado aqui. Porque aí tudo isso daqui agora se torna um trinômio e eu consigo fatorar e virar, encontrar o quadrado da diferença. Tudo bem? Não esquecendo apenas uma coisa, tá? Na hora que a gente, ó, acrescentou um quadrado do lado esquerdo da equação, a gente tem que fazer a mesma coisa do lado direito da equação. Lembrando que isso é uma balança. Eu não posso mexer apenas com um lado só. Tudo bem? Então, a continuação fica da seguinte forma. Opa. A continuação fica da seguinte forma. Tudo isso daqui vira x menos 2. Menos 2 ou menos 1? Menos 1. X menos 1 ao quadrado mais 5 igual a 1 ao quadrado. Lembrando que, olha aqui, esse 5 e esse 1 ao quadrado, eu ainda não mexi com eles. Portanto, eu não posso simplesmente esquecê-los, ok? Então, agora a gente vai continuar. Antes de continuar, como eu sempre digo, quando você encontra uma forma fatorada, procure sempre verificar se ela está correta, para que você não erre depois, né? Por exemplo, ó, o que é o x menos 1 tudo ao quadrado? Ele é a linha de cima, quadrado do primeiro, vamos destacar aqui em azul, olha só. Quem é esse x aqui? Opa, quem é esse x aqui? Ele é o quadrado do primeiro, depois menos 2 vezes x vezes 1, depois mais 1 ao quadrado. Então, tudo que está aqui em azul, obviamente, é tudo que está aqui em azul, tá? Vamos lá. Ficou muito poluído visualmente, né? Mas enfim. Agora que você tem essa quarta linha, você pode resolver da maneira que você já sabe. Qual é? Vamos continuar aqui embaixo. X menos 1 ao quadrado igual a 1. E esse 5 positivo, manda para o outro lado. Menos 5. E aí você encontra x menos 1 ao quadrado
igual menos 4. E daí, qual é o próximo passo? Extrai a raiz quadrada. X menos 1 é igual a mais ou menos raiz de menos 4. Bom, olha só, gente. Lembra no começo do vídeo que eu falei que eu ia fazer o coeficiente C virar mais 5? O que acontece é, como ele é positivo, quando você manda para o outro lado, ele vira negativo. E aí você tem aqui no final esse tal do raiz quadrada de um número negativo. O que a gente sabe é, não existe raiz quadrada de um número negativo, certo? Não tem um número que multiplicado por ele mesmo dê um número negativo, pela própria ideia de regra de sinais. Então, essa equação é uma equação que não tem solução, certo? Mas apenas para ilustrar que se você tivesse o 5 negativo ao invés de positivo, aqui daria raiz quadrada de 4, que daria 2. Tudo bem? Então, vou só fazer uma pequena variação aqui e eu termino do outro lado. Tudo bem? Então, olha só. Vamos pegar essa equação que está aqui e escrever aqui. X quadrado menos 2x menos 5 igual a zero. Fazendo aí todos os passos, a gente vai chegar aqui. X menos 1 é igual a mais ou menos raiz de 4 positivo, porque lembrando que esse 5 ele vai para lá, tá certo? Positivo. E aí daria 4, tudo bem? Ou desculpa, 4, ó. Não é 4 não. 6, né? 6. Daria 6, tudo bem? Por que 6? Ó, deixa eu apagar aqui, para não ficar muito confuso. Ó, eu falei que nós iríamos continuar, mas na verdade a linha de cima, ela é isso daqui. X menos 1 igual a 1 mais 5. Tá, ó, eu estou fazendo a comparação aqui, ó. Esse 1 mais 5 com esse 1 mais 5. Tudo bem? Olha só. Isso que está acontecendo, tá? Bom, e agora é só terminar. X é igual a 1 mais ou menos raiz de 6. Solução 1. Portanto, essa é a solução desta equação. Tudo bem? Eu vou agora explicar mais um exemplo, ou mais dois, acho que mais dois, para que você tenha aí encontre todas as possibilidades de resolver uma equação sem uso de fórmula. Tudo bem? Então, se liga aí que nós teremos agora os próximos dois exemplos. Tudo bem?